Fala, galera! Olha só quem tá de volta, hein? Depois de quase 3 meses, se eu não me engano, mas aqui estou mais uma vez para reativar os vídeos constantes nesse canal com as análises, os vídeos pós-jogo e comentando tudo o que acontece no futebol europeu, no futebol brasileiro e na seleção, que inclusive é o assunto do vídeo de hoje. Peço perdão pela ausência, enfim, saí de onde eu trabalhava, cheguei em outro veículo de comunicação. Tem mais novidade pela frente, mas se quiserem, eu tiro um vídeo para falar sobre isso depois, para ficar atualizado e atualizada sobre a minha vida profissional. O link está na descrição do meu Instagram e apareceu o arroba aqui na tela também. Então fiquem à vontade para me seguir e para me acompanhar lá também. O assunto de hoje é Neymar. Neymar que não foi convocado pelo Carlo Ancelotti na última segunda-feira para esses dois últimos jogos de eliminatórias para a Copa do Mundo, que sim, o Brasil já está classificado, mas se era uma convocação de testes, por que não retornar com o Neymar, que não veste a camisa da seleção brasileira há quase 2 anos? É sobre isso que eu vou comentar hoje. Antes de tudo, aquele pedido básico para você se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, deixar o like no vídeo. Vamos ao que interessa, que é a ausência do Neymar nessa convocação. Olha, o Carlo Ancelotti deu algumas justificativas e eu gostaria de começar com elas. Primeiro, ele disse que o Neymar não precisa ser testado. E aí entra algo que eu acho muito problemático, que é encarar o Neymar como uma ideia, apenas com o que ele pode ser. Mas futebol é momento, é o que acontece no dia a dia. E hoje o Neymar não consegue, com alguma constância, colocar todo esse talento dentro de campo. É algo muito pontual que aparece, nem dá para dizer que aparece em jogos, mas em momentos dos jogos dele com a camisa do Santos. Então um teste era mais do que necessário para você ver o Neymar em ritmo no futebol de mais alto nível. O futebol brasileiro tem sim um ritmo bem legal, mas a gente sabe que não é o melhor futebol do mundo. Um jogo de seleção, mesmo que contra Chile, Bolívia, traz uma pressão, traz um clima muito mais elevado para o Neymar ser testado. Eu acho que isso seria interessante, não só o que acontece dentro de campo, mas também em como o Carlo Ancelotti pensa em usar o Neymar na Copa do Mundo do ano que vem, se é que ele estará entre os convocados. Vou falar sobre isso mais para frente no vídeo, mas a presença do Neymar seria muito interessante. Ele vai fazer realmente esse papel de camisa 10 para jogar ali atrás do atacante, ou vai fazer um falso 9, uma dupla de ataque com o Vinícius Júnior. O Carlo Ancelotti precisa testar, e o Neymar ele é necessário nesse teste. Não entendi essa justificativa do técnico italiano. E a segunda, ele não fala exatamente sobre o Neymar. Ele diz que para jogar na seleção brasileira dele, o jogador tem que estar 100% fisicamente. E aí vem algo que pode ser debatido. O Neymar vive o seu melhor momento físico nos últimos 3 anos. A verdade é essa. Ele, inclusive, depois do Mundial de Clubes, conseguiu completar 7 partidas consecutivas com o Santos. Claro que nem todas foram os 90 minutos, mas ele esteve em campo nessas 7 partidas, algo que não acontecia desde 2022, quando o Neymar ainda vestia a camisa do PSG, naquele pré-copa, que ele estava muito bem ali com o Messi, com o Mbappé, no clube francês. Ou seja, quando ele consegue novamente retornar essa capacidade física, não chamá-lo seria o melhor momento nos últimos, repito, 3 anos, fisicamente falando, do Neymar, que desde que chegou ao Santos nessa temporada disputou apenas 19 jogos, mas no último mês, né, foi muito bem no que diz respeito à presença dentro de campo. E aí você pode me dizer, mas o Neymar teve um edema na coxa, inclusive ele não participou do último jogo do Santos contra o Bahia porque estava suspenso, não por conta do edema, mas foi uma coincidência, e isso poderia tirá-lo, né? Não está 100% fisicamente. Só que a comissão técnica do Santos acredita que ele conseguirá jogar contra o Fluminense no fim de semana. Então, por que ele não estaria disponível ou apto para o jogo da semana seguinte, que é apenas no dia 4 de setembro, pela seleção brasileira? Eu, sinceramente, não entendo que essa justificativa física
tirasse o Neymar da convocação da seleção brasileira, sendo que tem um jogo do Santos antes e ele provavelmente estará disponível. E, bom, é isso, cara. Teve algumas informações aí, claro, que não são das mais confiáveis, mas de que o Neymar ficou chateado também com a não convocação e com todo direito, assim, né? Você pode não gostar do Neymar, várias críticas a ele, eu tenho inclusive, mas a gente está falando de um jogador extraordinário no quesito técnico e que tem melhorado fisicamente, vive o seu melhor momento com a camisa do Santos fisicamente. E testar esse jogador de novo com a camisa da seleção brasileira, um ambiente que ele não frequenta há quase 2 anos, e a gente sabe que isso também é muito importante, né? Estar ali na concentração e tudo. Sinceramente, não me convenceram as justificativas do Carlo Ancelotti pela não convocação do Neymar. E preocupa. É uma história agora que eu acho que terão outros capítulos. Porque, cara, se o Carlo Ancelotti tomar como principal critério esse aspecto físico, eu não tenho condições de afirmar, e acho que ninguém, que o Neymar conseguirá atingir esse nível físico que talvez o Carlo Ancelotti espere. A gente está falando de um jogador para desequilibrar no técnico mesmo, e aí fazer o que der, o que ele conseguir fisicamente. Esse 100%, nem sei, dado o histórico de lesões do Neymar e os últimos anos, se ele é capaz de atingir fisicamente falando. Mas eu acho que o Carlo Ancelotti perdeu uma grande chance em 2 jogos que não valem nada pelo aspecto das eliminatórias, porque o Brasil já tá classificado para a Copa do Mundo, mas de um Neymar que poderia ser testado com essa tranquilidade, sem muita pressão e novamente voltando a esse ambiente de seleção brasileira. Acho que o Carlo Ancelotti errou nessa decisão. Neymar deveria estar entre os convocados. Mas é isso, meu povo. Quero saber a sua opinião também. Os comentários estão liberados. Se chegou até aqui, não esquece. Deixar o like, ativar o sininho e, claro, se inscrever no canal. E o meu Instagram está embaixo. Me siga lá para você me acompanhar em todas as outras redes sociais. Beleza? Estamos juntos, estamos de volta e dessa vez eu prometo sem sumiços. Beleza? Fui, tchau.